Nós vamos, entretanto, dar entrada ao nosso programa. Muito obrigada por terem acedido ao convite, obrigada por estarem aqui. Sei que algumas pessoas têm conflitos de agenda e eu me sinto muito honrada por estarem aqui e por fazerem parte desta família que é do Café com Ana Moraes. Não é? Hoje vamos falar sobre o retorno da licença de parto, uma das coisas eu nunca tinha pensado no desconforto que era até nos últimos dias. Eu tive a minha primeira filha há 23 anos e 22, daqui a pouco ela faz 23, senão vão corrigir-me depois. E uma das coisas que eu senti, porque na altura trabalhava e estudava à noite, então, uma das coisas que eu senti realmente foi uma culpa muito grande de ter que deixá-la em casa, embora eu tivesse um suporte social muito produtivo, muito positivo. Alan, agora acho que o som melhorou, mas eu tinha um suporte muito positivo, um pai galinha que cuidava dela, mas mesmo assim o sentimento de culpa nunca me abandonou. No primeiro ano de vida, antes dela começar a ser pessoa, como costumam dizer, não é? Era muito difícil. E este é o tema que nós iremos tratar hoje, e vamos tratar com todo o cuidado, mas ao mesmo tempo o que importa aqui é trazer as vossas experiências, não é? E vamos ver o que é que acontece. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui nesta conversa, neste nosso café. Bem-vindos e obrigada pela vossa presença aqui. Então, eu vou começar mesmo pelo Alan, para saber do Alan o que é que este tema, o que é que este tema lhe faz pensar. Começo mesmo pelo Alan para vermos se o som já está a funcionar. Boa. Melhorou agora o som? Sim, sim, o som está ótimo. Então, este tema para si, Alan. Tá funcionando? Ok, perfeito. Antes de mais, Beatriz, muitíssimo obrigado. Sim, Tá eu bom? ia dizendo, Corre. antes de mais, Ok. muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz em fazer parte deste fórum. Ah, também acho que hoje eu estou numa missão de vida diferente do meu. Oh, God. Ok, mas a- pronto, se aquilo que não conseguirem perceber, eu depois posso repetir, Ok. porque acho que estou com um bocadinho de dificuldade de internet, mas eu dizia que estou muito feliz em fazer parte deste fórum, porque pronto, nós temos muitos médicos a trabalhar nos gabinetes, nos hospitais, e vão abordando malária e tuberculose. E hoje em dia eu tenho a oportunidade, como profissional, em olhar para a saúde numa outra perspectiva e, e, e porque trabalho com empresas, porque trabalho a dar pronto, a criar um sistema que permita, sim, primeiro acesso a cuidados de saúde, mas melhores condições de vida, melhor qualidade de vida para colaboradores. Este tema especificamente tem muita representatividade no que eu faço no dia a dia, porque é sobre inclusão, é sobre nós podermos perceber que o ser humano, como colaborador, não é? Sim, é colaborador, mas existem vários ângulos pelos quais eles devem ser vistos. E a questão mental e a questão social devem ser devidamente acomodadas. E na experiência de empresas moçambicanas hoje em dia, existem ainda muitas fragilidades em relação a políticas, procedimentos,
que possam fazer com que mulheres grávidas ou no pós-parto se sintam incluídas no ambiente laboral. Então, para mim é um tema muito especial e eu estou muito entusiasmado para poder contribuir ou novas perspectivas à volta disso. Muito Obrigada, obrigada mesmo. Elisa, o que este tema obrigado. reflete, traz? Obrigada. Agora passamos para a Elisa. Eu queria saber dela o que é que pensa deste tema e por que é que disse sim. Olá, Ana, boa noite a todos. Na verdade, disse sim porque é meu público-alvo. Eu trabalho com gestante, na verdade, com mulheres no período perinatal no geral, e falar sobre o retorno da mulher ao trabalho no pós-parto é muito gratificante para mim porque é uma das coisas que eu advogo, é essa consciência sobre saúde mental da mulher como tal, e esse espaço é, é uma porta, um ponto de partida que para mim é muito importante porque precisamos de criar mais debates sobre isso. Quando nós estamos a cuidar ou a dar oportunidade, fazer conhecer sobre como é que se sente alguém que dá a vida, nós estamos a fazer um tipo de prevenção muito precoce que, se levarmos a sério, dá-nos resultados extraordinários. E por isso que eu Hum, disse que estou aqui. É muito gratificante para mim ter que ouvir também pessoas de outras áreas a falarem sobre isso. muito bem, obrigada. Érica, o que é que lhe levou a dizer sim? Por que é que acha que este tema é relevante? Primeiro, antes de mais nada, boa noite a todos. Gostaria de saudar todos que estão nesta chamada, neste café, e agradecer também pelo convite. É um tópico muito diferente daquilo que nós falamos no nosso dia a dia. Geralmente, nós só dizemos que queremos inclusividade, mas nunca vamos ao detalhe onde é que vai se incluir a mulher, como é que vai se incluir a mulher. Então, é um tópico que é muito sensível para mim e é algo que eu acompanho também na indústria, meio que é tabu. Não falamos muito sobre a mulher, como é que é entrar na maternidade, como é lidar com o pós-parto na indústria de construção, na indústria de petróleo e gás. É uma coisa que é muito interessante e também estou aqui para colher da sabedoria dos outros palestrantes que estão aqui na chamada. Então, é por isso que eu Muito disse bem, sim. obrigada. Tânia, Tânia está aí? Perfeito. Estou aqui, E sim. qual é para si a relevância deste tema? Bom, eu entendo. Antes, deixa-me dizer olá a todos. Boa noite, espero que estejam a ouvir-me bem. Bem, muito bem. E como eu estava a dizer, eu entendo que quando é para falar de mulher é sempre muito importante, é sempre um privilégio. Primeiro, por ser mulher, ser mãe, e também por trabalhar com outras mulheres e ouvir a opinião, a forma como pensam outros profissionais que também trabalham com mulheres, apoiam mulheres de alguma forma. E eu que, de alguma forma, trabalho com desenho de políticas, e ver formas de como fazer com que essa mulher esteja a trabalhar, esteja no seu seio de trabalho e ainda assim tenha os seus direitos respeitados, tenha a questão de ser mãe, o cuidado mental respeitado. Então, é sempre bom. Eu acho que é um privilégio estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito bem, obrigada a nós por estar aqui e por partilhar a sua experiência conosco. O Alan hoje está num spot muito grande porque ele é o único rapaz aqui e vai falar de meninas. É bom, mas também não há mulheres sem homens nesta sociedade, então é preciso haver algum equilíbrio. Eu vou passar agora, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Vou passar a apresentar o meu painel que está aqui. Eu faço sempre por ordem alfabética, para não dizerem que não, eu fui a última, porque não, não. Né? Eu faço por ordem alfabética de facto, o Alan é o primeiro aqui da lista que eu tenho, que é médico, é especialista
Desculpem, é empreendedor e é fundador da Oruma de Saúde Ocupacional e Gestão de Risco de Saúde para empresas, através da tecnologia baseada em WhatsApp, inteligência artificial. Precisamos saber mais sobre isso. A Oruma Conecta, a Oruma Connect ajuda organizações a reduzir o absentismo, aumentar a produtividade e a oferecer acesso mais rápido e digno a cuidados de saúde para trabalhadores operacionais e de colarinho azul. Com experiência em setores públicos e privados, de saúde público e privado, Alan construiu a sua trajetória na prática clínica, saúde ocupacional e liderança médica, até perceber que os maiores desafios não estavam apenas no atendimento individual, mas no sistema como um todo, a semelhança daquilo que acabou de dizer, que na organização encontra uma maior abrangência e diversidade. Essa visão levou a criar um modelo B2B focado em empregadores, onde a saúde deixa de ser apenas um benefício e passa a ser uma estratégia de performance e sustentabilidade empresarial. Movido por uma experiência pessoal que reforçou o seu propósito, Alan dedica-se a redesenhar o acesso à saúde em mercados africanos, combinando inovação tecnológica, dados e impacto social para construir soluções escaláveis e centradas na dignidade humana. Alan, para si, este perfil está bom? Quero acrescentar alguma coisa no seu perfil? Acho que não há muita coisa a dizer sobre mim. Eu acho que sou uma pessoa muito movida. A minha profissão é a minha grande paixão e acabei transformando a minha profissão numa missão de vida e realmente, pronto, o que acabou de ler acaba expressando tudo aquilo que eu senti como experiência, tanto no setor público assim como no setor privado, em que sim, dentro dos gabinetes nós fazemos muito pelas pessoas, muito pelas comunidades, mas acho que vi, para mim, uma oportunidade de dar um passo para trás e tentar olhar, ok, como é que nós podemos melhorar o sistema, porque sim, realmente o sistema tem muitos desafios, e na experiência que acabei tendo tanto no setor público assim como no setor privado, as organizações podem, têm hoje a Vou oportunidade. refrear um pouco o seu entusiasmo, Alan. Sim. Deixe-me apresentar as Ok, outras, senão não conseguimos acabar. tudo bem. Mas muito obrigada, isso faz todo sentido e realmente o seu perfil, tenho muitas perguntas acerca de si, mas pronto, vamos deixar. Elisa Barros, que está na linha a seguir, é psicóloga clínica, mestre em saúde mental, recentemente formada, desculpa, com atuação na área da psicologia perinatal, como acaba de dizer. Atualmente dedica-se à investigação em cronobiologia perinatal, estuda como os ritmos biológicos maternos, como o sono e a exposição à luz influenciam a saúde mental durante a gravidez e o pós-parto. Seu trabalho integra clínica e ciência, buscando tornar visíveis os desafios emocionais que muitas mulheres enfrentam enquanto mães, a partir de uma compreensão que une mente, corpo e tempo biológico. Quer acrescentar, assim, em linhas gerais, alguma coisa, Elisa? Em linhas gerais, eu trabalho com mulheres. Boa, obrigada. Neste período, nestas, hum, hum, nestes desafios emocionais muitas vezes invisíveis da sociedade, é isso, eu trabalho com mulheres. É verdade, sim, invisíveis mesmo. E negligenciados por causa disso também. E agora na linha, Érica Martins, Tânia já percebeu que, não é logo que eu disse ordem alfabética, Tânia já percebeu que seria a última, não é? Então agora vamos para a Érica. Boa. Érica trabalha, é Construction Safety Specialist. Não é profissional de segurança no trabalho, com 5 anos de experiência em segurança na construção civil, que é uma das indústrias exigentes,
não é? E na indústria de petróleo e gás. Exigentes por causa dos acidentes acidentes especialmente que ocorrem. É uma das indústrias com maior risco. Corrijam-me se eu estiver equivocado. Possui qualificações Não, não. adicionais. É isso, não é? Sim, está correta. Ok. Possui qualificações, obrigada, adicionais em NEBOSH e IOS, ou IOS, especializada na gestão de empreiteiros em projetos, implementação e cumprimento de especificações de segurança de projetos, desenvolvimento de programas que promovem a cultura de segurança e manutenção dos padrões de segurança aceitos na indústria por meio de monitoramento estratégico de indicadores-chave de desempenho. Parece fácil, mas se eu tive dificuldades em dizer, eu imagino que é um pouquinho mais difícil do que isso, não é, Érica? Ainda mais sendo mulher numa área que é maioritariamente masculina. Há alguma coisa que queira Ah, acrescentar aqui? não, não tem muito a adicionar, é exatamente o que a Ana disse. A indústria em que eu trabalho, a maior parte das pessoas são homens, então tem certos tópicos que ainda são um tabu, sendo um deles a maternidade, e vemos cada caso que acontece, que é aquilo que eu gostaria de partilhar um pouco aqui hoje. Obrigada. Boa, obrigada. E última, mas não menos importante, Tânia Marisa, que ela gosta muito, Josias, que é a diretora de operações na EP Management e Consultancy Services. Ela é ela é diretora de operações, não é? Já disse isso, cá na cidade de Maputo, com quase 10 anos de experiência como consultora jurídica sênior. Ela se especializa na implementação de projetos complexos de alto risco e na otimização de sistemas garantindo conformidade, excelência e excelência operacional. Graduada pela Stanford University Graduate School of Business, atualmente participa do Stanford Seed Program, focado na transformação de soluções de gestão de talento na África, oferecendo formação, mentoria e aprendizado colaborativo. Uma das coisas que nós precisamos muito, de facto, é a questão da mentoria, não é partilhar experiências e fazer com que os outros adquiram conhecimentos mais rápido. É um trabalho muito positivo e louvável. Na sua função, destaca-se na execução de iniciativas estratégicas, coordenação departamental e alinhamento nos processos operacionais aos valores organizacionais. Sua experiência inclui desenvolvimento organizacional, consultoria em recursos humanos e gestão de projetos. Tânia é apaixonada por capacitar organizações e gerar um impacto positivo significativo nas comunidades. É o que nós temos da Tânia. Quer acrescentar alguma coisa, Tânia? Não, Ana, eu acho que disse tudo. Eu falo muito, então vou procurar falar mesmo. Não, tranquilo, tranquilo. Eu também eu vou cortar, não se preocupem. Só, só uma coisa. Como algumas vezes nós temos problemas com o som, quando começar a oscilar muito, eu recomendo que desligue a câmera, não é? Fala um bocadinho e depois volta a ligar. Quando começar a oscilar, tá bem? E se se sentir confortável também, pode responder algumas vezes com a câmera ligada e outras vezes com a câmera desligada, para nós conseguirmos captar a informação, tá bem? Certo. Então, vamos logo começar com as nossas perguntas, que o nosso tempo é muito curto. Ah, e eu vou começar justamente por falar com o Alan e saber qual é o panorama visível na sua prática profissional em relação à saúde das mulheres que retomam ao trabalho após a licença de maternidade e quais são os desafios que observou, tanto para mulheres como para as organizações. O Alan falou que tem trabalhado muito com organizações e percebido algumas questões nesse contexto. Ok. Antes de mais, obrigado mais uma vez pela oportunidade.
Espero que tenham percebido a minha primeira intervenção lá na introdução. Mais uma vez, Agora está melhor. está melhor, não é? Ok, perfeito. Então, como eu ia dizendo anteriormente, como parte do meu trabalho agora, pronto, eu acabo ajudando empresas a melhorarem produtividade a partir da oferta de um sistema de assistência médica. Então, na minha experiência, no contexto organizacional, como médico, eu vejo que alguns temas ou algumas situações ainda são muito negligenciadas. Hum, Infelizmente, o mercado ainda hoje é movido por tendências, então vamos dizer que nós temos a grande tendência de diabetes, a grande tendência de saúde mental e a grande tendência de outras situações aparentemente críticas, mas existem sim temas ou pronto, grande parte de situações uh, clínicas transportadas para um ambiente de trabalho que ainda não são observadas e se não são observadas devidamente por departamentos de recursos humanos, pela gestão de topo, obviamente não teremos políticas, procedimentos, não teremos políticas e procedimentos primeiro para perceber a necessidade, ok? Então nós não temos dados suficientes para poder sustentar intervenções que favoreçam a mulheres grávidas no pós-parto. Então, o meu sentimento é este, que sim, acaba sendo uma área que está no fundo da fila e que ainda não temos matéria suficiente para poder sustentar alguma intervenção. Então, de facto, de facto, sinto que precisamos de uma abordagem mais proativa em termos de primeiro, entender os dados, entender a necessidade, entender o impacto que os desafios de saúde física e de saúde mental de mulheres no pós-parto têm para a produtividade, para o desenvolvimento organizacional e para ela mesmo como indivíduo, para que depois consigamos preparar organizações, e as organizações em Moçambique acho que atualmente estão muito longe desta preparação, não é? Então, precisamos de prepará-las para conseguir criar tal inclusão. Então, o meu sentimento é que sim, existe uma necessidade, primeiro, de reconhecer que essas mulheres precisam de um suporte. Dois, precisamos de olhar ou fazer uma avaliação em relação a tal necessidade e quais são os impactos dessa necessidade e que intervenções são necessárias para conseguirmos tornar ou criar organizações mais sólidas para, para poder dar, pronto, maior acomodar este tipo de problemáticas, não é? sustentabilidade. Fisiologicamente, como é que está a mulher? Eu não sei se ainda vai à clínica, se teve alguma experiência com clínica de mulheres, né, parturientes e coisas, mas fisiologicamente, como é que nós podemos achar que elas estão, em termos físicos? Vamos lá Três dizer, meses depois. nós temos a mulher, eu ia dizer nós, mas a mulher tem, Obrigada. Bem-vindo. a mulher tem um período de puer, que nós chamamos de puerpério, que Uhum. são mais ou menos 6 semanas, 42 dias. Uhum. Que é o período em que a mulher está a voltar ao normal. O normal físico, o normal mental, mas também o normal social. Este Uhum. é o período estabelecido, mas obviamente estes parâmetros nunca são certos, nunca são números exatos. Algumas mulheres podem precisar de um bocadinho mais de tempo para esta recuperação acontecer de facto. Então, pronto, como psicóloga, mas também como mulher, deve entender que existem quadros de saúde mental, por exemplo. Então, existe uma certa sensibilidade da mulher com relação a si mesma. Muitas mulheres acabam enfrentando, por exemplo, casos de depressão pós-parto, não se sentem Uhum. tão bonitas quanto antes da gravidez. Então, para dizer que sim, existe um impacto na saúde mental e isso também acaba influenciando a forma como ela se vê e a forma, se calhar, como a sociedade lhe vê. Isso
tudo tem a sua influência. Em termos científicos, sim, estamos a considerar 42 dias, mas importa dizer que, ok, É temos variável. além desses 42 dias, 30, vamos lá, 3 meses, 6 meses, aquilo que for necessário para que ela realmente se sinta confortável. Então, é o que eu consigo dizer. Ok, boa, muito obrigada. De facto, fisiologicamente e psicologicamente, a mulher está realmente a atravessar um mar de incertezas ou de um autoconhecimento, um novo conhecimento de si, não é? Elisa, para si, quais são as experiências? Aliás, o Alan já começou por dizer isso, mas quais são as suas experiências com tem contacto com mulheres que retornam ao trabalho? Quais são as suas queixas e os desafios emocionais? Bom, na minha prática clínica, falando exatamente desse retorno ao trabalho, eu vejo que as políticas de retorno parecem ótimas no papel, mas para quem assiste essas mulheres ouve algo contrário. Hum, Muitas delas estão pressionadas por aspectos culturais, sociais. Muitas jovens ou parece incutido na sociedade que a gravidez e o pós-parto devem ser os períodos mais plenos da mulher. hum, E, e não é o que acontece na realidade. Pode ser, sim, pode ser, mas o risco nisso é de nós romantizarmos demais a maternidade ao ponto de impedir que as mulheres digam: eu estou cansada, eu preciso de hum, ajuda. E, hum, e isso é justificado também biologicamente. Biologicamente, como o Alan esteve aqui a dizer, a mulher ainda está a retornar em termos meramente biológicos, são os 42 dias. Mas quando nós vamos alastrar isso para a saúde mental, nós temos um período de puerpério, podemos assim chamar, o pós-parto, de até 2 anos. A mulher ainda está a retornar, até os 2 anos do bebê, hum, na saúde mental, psicologicamente, essa mulher ainda está a retornar ao seu estado mental. E em termos organizacionais, é necessário que as organizações percebam que a mulher que retorna ao trabalho não é a mesma que foi. hum, hum, A mulher que retorna ao trabalho não é a mesma que foi. E falando em termos de fisiologia, esta mulher está a passar por uma revolução identitária, uma revolução de papéis, e muitas vezes o desafio não é a competência técnica, é a culpa, como a Ana esteve a dizer no início, é a culpa. É a culpa porque a mulher sente, a mulher é incutida a ser uma profissional e mãe perfeita simultaneamente, porque muitas hum, vezes não é possível ser essas duas coisas ao mesmo tempo. hum, E precisa-se entender que quem dá a vida precisa de suporte, mais do que a cultura de aguenta tudo em silêncio, é que essa mulher precisa de apoio. E ao nível organizacional, as consequências ou o impacto disso, ou os impactos inevitáveis, são realmente o que o Alan acho que sabe melhor do que eu, a diminuição da produtividade, aumento do burnout e até absentismo, muito absentismo, porque essa mulher ainda está a gerir os dois mundos. É necessário a organização compreender que a produtividade pode oscilar nesses primeiros hum, meses e hum, que o retorno dela é preciso entender. Eu falaria talvez do retorno, quando eu disse que as políticas são bonitas no papel, é que a mulher tem esse direito de 1 hora que ela pode decidir se quer fracionar em 30 minutos, quer tirar antes, quer tirar depois. Mas eu advogo um retorno de uma rampa progressiva, né? Devia-se pensar progressivamente a mulher retornar ao trabalho e não se cobrar dela 100% de produtividade, porque ela já retornou ao hum. trabalho. Que bom. Que bom. Enquanto falava nessa coisa da mulher retornar ao trabalho, eu me lembrei de muitas vezes, quando ela volta ao trabalho, acho que é aquela pilha que o colega diz: Ui, ainda bem que já chegaste, está aqui, não é? E a exigência que ela tenha um desempenho exatamente igual àquilo que era quando ela saiu, não é? E ainda bem, até porque tiveste 3 meses já a descansar. Então, tens que voltar a topo de gama, não é? E trazer o desempenho assim bem alto.
Érica, qual é a sua experiência com isso? O que é que dizem aí na organização? Eu sei, por exemplo, que quando nós usamos o EPI, né, será que temos roupas adequadas para as mulheres que retomam? Será que nas indústrias, o preparo, os homens e as mulheres que estão lá estão preparadas para receber essa mulher? O que é que acha, o que é que sente? E o que é que vê Ah, também? sim, por acaso, hoje venho relatar as experiências das colegas, mas por acaso, penso que o Alan e a Elisa já tocaram alguns pontos que eu acho muito importantes, que é a componente mental também. Para Hum, além de olharmos a questão do EPI, que é genérico, não existe um EPI mesmo para mulher grávida, mesmo para mulher pós-parto, ainda não temos algo assim específico para elas. Também vemos que, principalmente nesta indústria em que nós estamos, onde é muito dinâmica, onde as coisas vão passando rápido, já não há muita flexibilidade em termos de horários e mesmo recursos para fazer algumas políticas que já estão implementadas nas empresas acontecerem ou serem vistas em prática. Por exemplo, a Elisa falou de uma hora que a mulher tem para gozar, seja todos os dias depois de voltar da licença de maternidade, mas, por exemplo, para nós trabalhamos em sítios remotos, que pode estar 1 hora ou 2 horas de distância, então nem sempre existirão recursos para que essa 1 hora seja gozada pelas mulheres que agora têm outras funções a desempenhar em casa. A outra coisa que eu vejo muito é que, apesar de nós fazermos avaliação de risco, olhamos só para os equipamentos, as ferramentas, às vezes esquecemos a componente mental e não vemos o estado emocional dessa mulher que acaba de voltar. Já se falou um pouco da depressão, queremos que a mulher desempenhe exatamente as mesmas funções que ela tinha antes, que ela vinha desempenhar antes, mas sabemos muito bem que o corpo ainda está a se adaptar, a mente também está a se adaptar, e se calhar ela ainda não organizou como deve ser a sua casa, a sua rede de apoio, e isso cria uma preocupação no dia a dia. E quando temos essa mente um pouco preocupada, esse stress, mesmo fadiga por estar a acordar de madrugada para cuidar do recém-nascido, já perdemos o foco. hum, Então, sem o foco, já temos alguém que também pode ser um risco dentro da nossa atividade. Quando a pessoa não está focada, também não é de pensar em como desempenhar uma função de forma segura. E é aí hum. onde já começamos a ter acidentes de trabalho. Então, tem muitas coisas ainda que vemos no papel, mas não estamos a ver de forma clara, em forma de políticas práticas que podem ser implementadas, principalmente em indústrias que são muito dinâmicas, que hoje, se a pessoa não está, amanhã outra pessoa pode lhe substituir. Esse tipo de coisas também afetam o psicológico da mulher, Uhum, porque ela agora uhum. já tem que ah, pensar em como performar no dia a dia para não perder o seu posto de emprego. Então, ainda Yeah. estamos um pouco longe, temos muitos desafios. Temos sim. E esta coisa do medo de perder o emprego é tão legítima que muitas vezes a mulher acaba fazendo sacrifícios, não é? Ah, Exato. exato. Tânia, fala um bocadinho sobre a questão da organização. As organizações preparam-se para receberem as mulheres que vêm do pós-parto ou estão já, não é? Estão ansiosos para que ela possa chegar e contribuir e como é que é, sob o ponto de vista organizacional? E quais são os É bom. desafios também dos gestores? Porque acredito que os próprios gestores têm dificuldades como disseram os outros, em transformar as políticas ali bonitas, diversidade, inclusão, etc., em práticas de gestão.
Pois, muito obrigada, Ana. Eu estava muito atenta a ouvir as intervenções dos colegas da Elisa, da Érica e do Alan, e olhando para o que estavam a dizer, eu prestei atenção no que disse a Elisa em relação à trabalhadora, as questões fisiológicas, as mudanças todas que o nosso corpo sofre depois do parto, ou no período em que estamos a voltar, nos 90 dias agora que a Lei de Trabalho disponibiliza para nós, mulheres, mas que de fato mesmo pode variar de mulher para mulher, pode levar muito tempo. E como disse a Ana, a empresa, a organização já sente falta da mulher assim em pleno na atividade antes mesmo do parto, porque a partir dos 7 meses já não pode responder na mesma medida. O supervisor ali que está a trabalhar, imagino que ainda mais indústrias como a que a Érica está envolvida, já não pode contar com ela 100%, porque está mais ausente, está mais cansada. Então, antes do parto, já não se pode contar com ela a 100%. E depois o período que vai de licença, e quando retorna, o colega que esteve ali, de alguma forma, a substituí-la ou a fazer o trabalho, já quer mesmo passar o trabalho, porque sente-se saturado por não ter tido ao colega a trabalhar por algum tempo. Mas é isso, é o que estava a dizer, Elisa, a trabalhadora volta de frente. Então, é suposto que a organização, a empresa, a receba também de forma diferente. Porque se ela está neste período de transição, de, de tudo novo, Pode desligar a sua câmera não um é bocadinho? justo que se espere que esta trabalhadora... Agora? Pode falar, sim. Não é justo que essa Consegue ouvir? trabalhadora, estamos a Agora tá, ouvir. melhorou. Não é justo que se espere que a performance dessa trabalhadora seja imediatamente a mesma que o período em que antes a licença, o parto, mas a organização está à espera, porque tem os KPIs, tem a estratégia, tem os resultados que se esperam, então estão à espera disto. E cumpre-se com os 90 dias, algumas vezes, até muitas vezes, as trabalhadoras associam a licença com um período de férias, tornam um período de ausência, mas é tudo porque ela de fato precisa. Eu posso dizer isso por experiência própria, porque os 4 meses chegam a ser insuficientes, porque é muita coisa. Esteve a falar, Érica, da fadiga, das noites mal dormidas, da amamentação, dessa questão toda. Entretanto, nós queremos manter os nossos postos de trabalho. Então, como organização, as organizações, já que muitas organizações têm as políticas, têm este respeito pelas questões ligadas à lei de trabalho. Entretanto, as políticas que existem são muitas para responder ao checklist de nós temos uma política de reintegração ou nós respeitamos as questões da lei de trabalho, cuidado que tem que se ter com as mulheres pós-parto, mas de fato não as vejo a refletirem este cuidado, esta atenção, principalmente nas questões emocionais que esta mulher está envolvida neste período, principalmente ao cuidado que deve ser em relação ao como fez menção a Elisa, porque se está no período, tem o bebê pequeno e tem que voltar às atividades, não se pode esperar que ela responda, que ela consiga participar das formações, consiga fazer as entregas na mesma medida. Então, as políticas não prevêem essas questões, prevêem sim que há de haver algum cuidado, vai-se ter em conta que esta trabalhadora vai precisar de ausentar-se, porque tem bebê educação, tem questão das vacinas, mas de fato a exigência continua a mesma, na verdade, continua a mesma. Até minto, eu entendo que é ainda maior, quando é um período que a trabalhadora precisava de um pouco mais de
compreensão por parte dos responsáveis, por parte dos supervisores, por parte da organização como tal, e depois acaba sempre tendo a questão que funcionada da culpa, da sobrecarga. Aí eu não posso perder meu emprego, eu preciso dele agora, eu tenho a criança agora para sustentar, e temos depois as questões do desequilíbrio emocional, e tudo isso, ao invés de apoiar a organização que está à espera que a trabalhadora volte, só piora. Mas é óbvio que se nós apoiarmos a trabalhadora, nós temos maior retenção de pessoal na empresa. Se nós já formamos essa trabalhadora, ela já está conosco há mais tempo, convém manter esta trabalhadora ao invés de gastar com formação, período de reintegração, por um outro trabalhador. Então, eu entendo, eu vejo que as políticas existem, mas de fato mesmo não vão de encontro às necessidades que nós, como mulheres e como as trabalhadoras, colegas minhas, de fato necessitam. Ok. Eu vou fazer um pouco de advogada do diabo e perguntar a Tânia. Sim, de facto, compreendemos que as mulheres, que as trabalhadoras precisam de serem bem acolhidas. De qualquer das formas, quando elas estão neste período de licença, e isso foi uma discussão muito grande num grupo que nós tivemos, não é? Há sempre esta dificuldade eu preciso deste capital, não é? Preciso desta trabalhadora e isto, as minhas ações não estão a ser realizadas, os meus objetivos não estão a ser realizados. Esses são os desafios que nós temos na organização. Além disso, depois tem o fato de eu ter que pagar né, enquanto a pessoa está em casa. Não, eu queria ouvir de si como é que as empresas e as organizações têm se, entre aspas, queixado ou percebido este tipo de dificuldades. De facto, vamos depois caminhar para o que é que se pode fazer, mas não precisa dizer agora. Queria mesmo era saber quais são as queixas que elas apresentam às organizações. Bom, as questões são mesmo estas que a Ana fez menção, que é da questão Isso. de precisamos de resultados, temos metas a atingir, temos KPIs que precisamos que sejam, que sejam observados, que sejam melhorados, queremos ver a evolução da trabalhadora, investimos em formações, investimos em treinamentos, em mentoria, queremos ver esta trabalhadora progredir. E depois, o que nós não queremos que aconteça no mercado, mas vai havendo uma tendência de acontecer, é que acaba-se preferindo para algumas posições que seja não uma mulher, mas um homem, porque não vão ter que lidar com esse tipo de questões. E não vamos agora, como disse a Ana, falar das eventuais soluções, das eventuais estratégias que podem ser criadas para que não haja essa desigualdade de oportunidades ou de progressão na carreira, mas o que de fato acontece é mesmo isso. Se existe uma estratégia, se existe um objetivo da empresa, se existe deadlines, se existem targets a atingir, a empresa, o supervisor, o gestor vai olhar para o objetivo que tem a atingir, não vai querer pensar nessas questões que estamos aqui a fazer referência, que são muito importantes, mas porque ele tem que responder também a alguém, tem que apresentar resultados, ele vai exigir isso da trabalhadora. Ok, boa. Alan, quais são as práticas ameaçadoras, né? As práticas que nós temos? Há tanto as práticas protetivas de saúde da mulher, como as práticas, desculpa, que são ameaçadoras, que têm nas organizações, seja os escritórios, né, os centros de saúde, que têm trabalhadoras também, como as indústrias. Ok. Eu não sei se irei conseguir responder a 100%, mas talvez irei pedir aqui auxílio. Mas antes de responder essa pergunta, Boa. gostava de lançar aqui alguns pontos. Pronto, nós aqui estamos a ver, pronto, em relação à sua última pergunta que fez a Tânia, Uhum. estamos a ver organização como organização. E sim, Hum. as empresas hoje seguem, têm suas políticas também com base em alguma coisa. Então, Hum.
Moçambicana de Trabalho, que sustenta ou que, né, que orienta as empresas a determinadas práticas, certo? Mas, de certa forma, eu não vejo Moçambique, organizações moçambicanas, a terem políticas eficazes se nós não temos um governo que está ativamente envolvido neste processo. Porque este não é um processo de um dia, não é um processo de um mês, é um processo de anos e nunca vai ser um processo perfeito. Nós temos que construir juntos. Então, indo para a sua pergunta, pronto, antes de dizer que gostava que nós falássemos sim de organizações, mas falássemos também de outros stakeholders, porque nós temos Uhum. vários intervenientes que vão poder influenciar desde o colaborador, desde os seus supervisores, as equipas todas de trabalho, investidores. Então, é um círculo de pessoas que vão sentar e movimentar a peça para o lado que vai favorecer a maior inclusão, maior atenção. Porque sim, realmente, especialmente porque muitas pessoas não estudaram saúde, estudaram outras áreas, pensam que acabam negligenciando questões, por exemplo, fala-se muito neste fórum sobre saúde mental, em que a atenção que a mulher precisa durante aquele período, o ajuste que tem de ser feito em relação às horas de trabalho, é o tipo de atividade que tem de exercer, se tem ou não restrições, quais são os impactos para ela, assumindo também, por exemplo, para quem está na indústria, existe exposição a químicos, exposição a outros tipos de riscos que, se calhar, primeiro, vai influenciar ela como mulher, mas também existe uma vida nova que poderá Hum, também ser influenciada negativamente. Então, hum, quando nós falamos de saúde da mulher grávida ou do pós-parto, muitas vezes também acabamos cometendo, né, não é erro necessariamente, porque acredito que as empresas não têm como cobrir a 100% tais necessidades, mas olhamos apenas a mulher como mulher no ambiente de trabalho, mas esta mulher também social, que tem um marido hum, que algumas vezes faz parte de famílias disfuncionais, ela não tem tanto suporte assim como nós, se calhar, como gestor, imaginamos. Então, hum. nós passamos 75% do nosso tempo ou mais para os workaholics no trabalho, Sim. mas que alguns detalhes em relação à demanda de trabalho, tanto demanda física quanto demanda mental, não são devidamente observados. E eu ainda defendo que, se calhar, seria interessante a ideia ela pode conversar e ajudar a Hum, ultrapassar determinados desafios, porque acho que o suporte que é dado ou a necessidade que ela refere ter muitas vezes é negligenciado. E isso acaba se hum, na sua performance, nos riscos de acidentes ocupacionais e as empresas, pronto, muitas vezes estas implicações são invisíveis. Quando nós vamos falar de produtividade, é igual a custo. É igual. hum, Estamos a dizer que uma mulher está exposta a um risco ocupacional e que depois vai ter uma consequência no, no seu contexto de trabalho, pode sim representar risco para a empresa. Então, este tema deve interessar empresas. Não é um tema hum. que deve, pronto, ser abordado de forma separada. Nós temos que abordar proativamente e entender de ponta a ponta quais são as implicações do não cuidado. É mais ou menos. Hum. Ok, um pouco a semelhança do que a Tânia Marisa estava a dizer-nos, que é realmente importante que as empresas, aliás, vocês todos estiveram a dizer que é importante que as empresas cuidem disso para que não percam também as trabalhadoras e para que elas possam produzir, não é? E vir
pouco a pouco, a adquirir o seu desempenho, ou se calhar até superar o seu desempenho. E muitas vezes isto não acontece por causa dessa falta de atenção. Elisa, uma das coisas que acontece muito nas mulheres, nesta altura, tem a ver com o fato de, ok, eu não me sinto, o meu desempenho não está lá, ainda por cima deixei a minha criança, não é? E não estou a conseguir produzir, e as pessoas estão-me a pedir coisas e eu não posso confessar. E um pouco aquilo que a Alan disse, ela não, não é? E a Elisa também disse, ela não tem um suporte, não é? E isso é mais stress, é acometida também por burnout, por depressão, ansiedade. Quer falar um pouco sobre isso? Obrigada, Ana. Bom, na verdade, é o que eu já vi dizendo. A mulher que retorna é diferente daquela que foi e não é só um processo de mudança profissional como tal, mas também é um processo de mudança identitária que a mulher Hum, está a passar. E explicando assim, biologicamente, é como se a mulher fosse uma bateria que funciona sem carregar a 100%. Porque se nós formos a ver em termos de sono, essa mulher perde aproximadamente 700 horas até os 2 anos do bebê de sono. Oh, uau. Porque acorda para alimentar, acorda para ver se o bebê está a respirar, acorda para ver se ele ainda está vivo ou Você não. ainda está E a ela vai respirar. perdendo essas horas de sono. E o sono é nosso combustível. Quando nós temos alterações significativas, rítmicas de sono, como nós temos no pós-parto, nós vamos ter alteração a nível da atenção, ao nível daquilo que é a tomada de decisão e até da paciência dessa mesma mulher. E claramente que isso vai impactar de forma gritante na sua saúde mental. Nós ouvimos atualmente muito a se falar de depressão pós-parto e cientificamente até já nem se fala de depressão pós-parto. No pós-parto é que os sintomas são mais gritantes, mas essa depressão começou antes. Começou durante a Hum, gravidez, talvez não tenha sido diagnosticado, não hum, tenha sido cuidada. Então agora nós falamos mais de depressão perinatal. E em termos hum. de cultura, de sociedade, talvez olhemos para isso de uma forma assim muito superficial. Eu atualmente estava a gerir uma situação numa determinada organização em que tem lá uma mulher, aliás, duas mulheres gestantes, e por olharmos a mulher, a profissional, só como alguém que tem que produzir, tá a se criar uma situação de que elas já não produzem tanto no setor em questão porque tem que fazer turno, né? Tem que fazer turno e elas já não servem naquele setor porque estão de licença Hum, especial. Então, qual é a solução? Transferimos elas para um lugar onde não faz turno e buscamos outras pessoas que fazem turno lá. Para quê? Mas também estamos a ser contraproducentes com a lei. A lei, claro, quando diz que essa mulher está nessa condição especial, ela não pode ser transferida. Então, ao invés de hum, criarmos políticas que acolham essa, e ela já sente isso ao nível organizacional, que eu aqui não estou a produzir e ninguém me quer, criou uma tensão. Uma delas dizia, eu hum, não quero ir para o centro de saúde X, eu quero continuar aqui. Ao mesmo hum. tempo que a chefe está dizendo, não, aqui tu não estás a produzir como eu quero, então tens que ir para lá. Então essas são as culturas que seriam prejudiciais e que não são culturais como tal, mas eu vou considerar a cultura da organização Sim, sim, e sim. em termos culturais é aquela romantização desse período da gestação que é feito. Você foi abençoada, como é que pode ficar triste? Como é que estás a sentir-se exausta? Existem tantas mulheres que não têm filho e você foi abençoada por um filho, como é que pode Hum, estar triste? Teu bebê está saudável. hum. E são comentários, são práticas que muitas vezes minam aquilo que é a saúde mental da mulher e é isso que faz ela viver esses desafios emocionais invisíveis. Eu atendo gestantes, eu faço pré-natal psicológico às gestantes, e uma das coisas que me dizem é que é o único lugar em que eu posso fazer isso. Eu não posso dizer para minha mãe que eu estou cansada. Eu não Hum, posso. Eu às vezes, não é porque eu não amo meu filho, mas às vezes eu estou muito cansada para cuidar dele, eu não posso expressar.
que eu estou cansada de cuidar do meu filho. Às vezes eu quero dormir só um pouco mais, mas eu é que tenho que acordar à noite para ver o bebê. Eu não tenho esse apoio e expressar tristeza ou alguma dor relacionada a esse maternar é muitas vezes visto de forma negativa na sociedade e isso perpetua o sofrimento dessa mesma gestante, dessa mesma mulher que está no pós-parto. Tá, muito obrigada. Érica, queria acrescentar alguma coisa? Sim, sim, sim. Gostaria de falar também de algumas práticas boas que tenho visto em algumas indústrias que ajudam as mulheres pós-parto. Uma delas sendo a reintegração gradual da mulher, onde já temos já o processo de indução, olhamos para todo aquele processo antes dela ter começado a trabalhar, quais eram as políticas que estavam lá a ser implementadas, fazer uma reciclagem dos processos também, isso ajuda bastante as mulheres para que elas possam voltar ao ritmo. Pode não ser a 100% logo no início, mas já é um passo dado que pode facilitar a integração da mulher de novo no ambiente de trabalho. A outra coisa que eu, pelo menos, vi de perto é ter um profissional de saúde que pode fazer a avaliação física da mulher antes de voltar a trabalhar. Principalmente para nós que trabalhamos com construção civil, é muito importante ter essa avaliação, porque não podemos logo levar alguém e dizer que, olha, carrega uma certa carga porque nós não sabemos quais vão ser as implicações disso. Então, temos que ter esse condicionamento físico. Primeiro, temos que ver como é que foi o parto em geral, quais são as sequelas que estão lá, quanto à amamentação, como é que está a mulher antes de lançar já no ambiente de trabalho. Agora, outra coisa que, infelizmente, não é possível em todas as empresas, mas pelo menos vi em algumas empresas de perto, é estender a licença de maternidade. Tem algumas empresas que permitem à mulher ficar até 6 meses em casa. Então, esses 6 meses garantem pelo menos a questão da amamentação. O recomendado, claro, deve ser um ano inteiro, mas pelo menos aqueles 6 meses já estão garantidos e a mulher pode relaxar um pouco, sabendo que a criança já cresceu um pouco e, claro, ainda tem a responsabilidade, ainda tem a mente lá em casa, mas pelo menos já cresceu um pouco, já posso voltar a trabalhar menos preocupada, porque a criança já está numa boa fase do seu desenvolvimento. Gostaria muito de ver isso em todas as indústrias, aliás, em todas as empresas, mas infelizmente são poucas empresas que adotam essas políticas e seriam benéficas para várias mulheres. Pô, muito obrigada. Tânia, vou lhe provocar mais um bocadinho e mesmo fazendo a ligação daquilo que disseram antes, como é que os colegas que o Alan estava a dizer, os colegas podem ajudar e apoiar para que a mulher volte mais tranquilamente, com mais confiança ao seu lugar, ao seu desempenho ideal, ou pelo menos ao melhor desempenho. E depois, como é que é vantagem para aquilo que a Erika disse, como é que é vantajoso, não é, nós termos estas políticas, não é, em que as mulheres ficam 6 meses, possam ficar 6 meses em casa, de que forma é que a empresa pode beneficiar destas políticas positivas, de licenças de maternidade e também cuidado, flexibilidade de horários e por aí vai. Bom, Ana, vai depender muito de como é a dinâmica de trabalho, vai depender muito de como é a dinâmica da organização. Como esteve a dizer, a Érica, as empresas, vai variando de empresa em empresa e também vai variando também da empatia dos responsáveis de recursos humanos. Algumas empresas, alguns profissionais, gestores de recursos humanos entendem que empatia é uma fragilidade. Para mim, não, é uma competência de liderança, eu entendo assim. Eu tenho estado a aprender que é isso, que um líder empático é um líder que consegue, ao mesmo tempo, que
inspira, estimula a produtividade, consegue reter colaboradores, sobretudo mulheres, em circunstâncias que estivemos aqui a mencionar. Então, se nós temos a cultura organizacional de receber as mulheres, temos consciência que estão a passar por um processo diferente, mais sensível, mais vulnerável, precisam do nosso apoio, e se nós falamos sobre esses aspectos na organização, temos espaço para falar desses aspectos, temos espaços, como teve a dizer a Elisa, em que esta mulher pode, de forma mais discreta, de forma mais fechada, explicar como é que se sente, que tipo de apoio gostaria de receber. Algumas organizações conseguem, na estrutura, ter apoio para creche, ter apoio, por exemplo, para que esta mulher, ao invés de trabalhar e fazer a interrupção para a amamentação por 1 hora, poder trabalhar até as 12, 13 horas e dali para frente trabalhar a partir de casa. Os colegas, por exemplo, que sabem que a colega tem menos possibilidade agora de vir ao trabalho, ficar até mais tarde, podem substituí-la em atividades que ela pode fazer a partir de casa. E se repararmos, eu tenho reparado isso na organização em que trabalho, que se a colaboradora percebe que tem nosso apoio, que nós compreendemos a situação, e não vai usar disso para ficar mais descansada, para faltar mais, para ficar em casa sem necessidade. Vai estimulá-la a perceber que estou numa organização que valoriza, compreende o momento que estou a passar. Percebem que eu sou mãe, que eu não tenho estado a dormir como deve ser, que estou a passar por um processo de transformação, e no período em que eu estou mais focada, o bebê está ali, está a dormir, está alimentado, eu posso pegar no computador, eu posso fazer alguns relatórios, eu posso apoiar de alguma forma. E nós que estamos no escritório, que sabemos como é que a colega está, compreendemos quando não consegue mandar o trabalho no prazo estipulado, porque sabemos que assim que tiver recuperada, assim que tiver mais tempo, ela vai responder e vai fazer as entregas que são esperadas desta trabalhadora. Mas tudo isso é muito romance. Na prática, as coisas não funcionam. Exato. Na prática, as coisas não funcionam muito assim, que como esteve a dizer o Alan, as práticas, as organizações, as políticas que são desenhadas são viradas para algo, porque as empresas são criadas com um objetivo claro. Então, as políticas são estabelecidas, são construídas, são elaboradas olhando para os objetivos que a organização quer atingir. Mas porque nós trabalhamos com pessoas, trabalhamos com muitas trabalhadoras e, acima de tudo, por sermos mulheres, nós compreendemos estas fases em que as mulheres passam e procuramos integrar nas políticas formas que vão ajudar a organização a reter as trabalhadoras, a garantir que tenham uma reputação boa, a garantir sustentabilidade, a garantir que o ambiente de trabalho seja seguro. Não é conveniente para nenhum trabalhador voltar para o trabalho com receio de estar a ser estar menos capaz, ser menos capaz de cumprir as atividades, de estar só não me mando embora, só não rescindo o contrato comigo porque a lei não lhes dá esta possibilidade. Então, estes aspectos desmotivam os trabalhadores, desmotivam as mulheres, e porque nós gostaríamos de ter organizações que fossem mais inclusivas, que tivessem mais atenção a esses aspectos, que tivessem uma equipa de trabalhadoras que estivessem empenhadas a trabalhar, não porque querem garantir o trabalho, porque precisam agora, mas porque sabem que são ligadas a uma organização que respeita os seus direitos como mulher, e ela mesma vai sentir-se na obrigação, entre aspas, de empenhar-se mais, de ser mais competente, de estudar mais e de contribuir mais para a organização, porque percebeu que quando ela precisou, a organização esteve ali para ela. O suporte é muito importante nas organizações, não é? Com certeza. Muito bom. Alan, olhando para isto que acabamos de ouvir e pensando nos números que o Alan é a vossa ferramenta, né? Mede, não é? Faz medidas organizacionais. E olhando para estas métricas, que tipo de soluções é que nós podemos trazer aqui? Deixe-me só, antes responder a isso, eu gostava de ir ao público, não é? E depois voltamos com as soluções. Mas eu gostaria
gostaria de ouvir falar um pouco das suas métricas, tá bem, Alan? Tudo bem, mas eu também tenho uma pergunta a fazer, uma pergunta de provocação. Ok, Ok? tudo bem. Deixe-me só ver. Aqui alguém falou, a Cátia Manuela diz que falou-se na preparação da organização para receber a mulher após parto. De que forma podemos preparar a mulher para essa volta? Ok, essa é uma pergunta que eu vou mandar para vocês. E Alan, pode dizer o que é que estava, qual era a pergunta que queria fazer? É uma pergunta de provocação, uma pergunta de reflexão. Se calhar a Tânia tem alguma experiência que possa partilhar. Estamos a falar muito de licença de parto para a mulher, licença de maternidade, não é? Gostava de saber se tinha alguma experiência com licenças de paternidade, e nós tornarmos, pronto, também termos o homem mais presente, ok? Conseguimos ter o homem mais presente para apoiar esta mulher, também tem uma necessidade. Então, aí já seriam duas organizações envolvidas, mas, mas entendo sim o desafio, mas gostava de também ter a perspectiva dela em relação a isso como gestora na área de recursos humanos. Olha, Tânia, quer responder ou quer devolver a pergunta para o Alan? Porque vale também. Tânia, me ouviu? Poxa, Ana, na verdade, quem deveria responder-nos isso é o Alan, mas compreendo. Tudo bem, Alan. Ah, ele é que devia passar-nos a experiência dele, mas deixa-me dizer, Alan, que na verdade eu compreendo não, eu sei que não acontece com todos, mas a licença de paternidade costuma ser férias para o costuma ser férias, porque na nossa cultura, infelizmente, bom, eu começo a perceber agora que as pessoas, que os pais procuram envolver-se mais nesse processo de receber um filho, de apoiar a esposa, a mãe do bebê, a companheira, enfim. E entendo que essa forma de lidar com a paternidade tem tendência a mudar. Mas quando eu comentava com os colegas de trabalho que vinha para o café com a Ana, diziam, mas não esquece de comentar lá que quando a mulher está grávida, não é ela só que está grávida, é o casal. Então, eles os dois têm que ficar sem dormir, eles os dois têm que apoiar, porque já se sabe que, de fato, o que acontece é que quem tem que cuidar do bebê é a mãe. Quem passa a maior parte das noites sem dormir é a mãe a cuidar do bebê e quando volta para o trabalho não muda, continua sendo assim, mas eu tenho certeza que isso tende a mudar. Mas fala-me tu, Alan, da sua experiência. Boa. E isso é muito interessante, Alan, porque também as mulheres não percebem, pelo menos na nossa cultura, as mulheres não percebem muito bem como é que o pai sente em relação a esta coisa da nova criança, como é que ele sente todo este entorno. Há algumas alterações à volta disso, e se sim, e se ele precisa realmente essa licença de maternidade, ou se é realmente, ou se são férias, como disse a Tânia. Eu acho que eu fiz essa pergunta de propósito. Enquanto falavam, acabou me despertando essa curiosidade de como é que outros países abordam. Obviamente, não vamos comparar Moçambique com países, né, desenvolvidos, mas existem países que dão licenças de paternidade de 83 dias. Eu estava aqui a ver agora. Ok. Então, transcende os 30 dias de férias. Mas também lanço este ponto, também querendo responder a sua pergunta em relação às soluções. Eu não sei se hoje em dia nós estamos com capacidade de dar soluções como tal. Este assunto é tão complexo, é de tamanha complexidade para dizer que sim, envolve a mulher, envolve também o seu parceiro. Então, da mesma forma, ok, que se calhar com um bocadinho menos de intensidade, o seu parceiro não está a dormir, também está a receber outras pressões. São fraldas, tem que ir comprar, tem que, porque precisa, etc. Ok? So, não, a mulher sim tem, a ela tem esta figura, mas também existe o seu parceiro e existem outras pessoas à volta que também estão a sofrer ou estão a ter a experiência daquela maternidade.
Ok? Então, Hum, solução, tanto que solução, eu não sei se nós teríamos uma resposta hoje por conta da complexidade. Entretanto, o que eu gostava de dizer é que hoje, com o avanço da tecnologia e de muitas outras intervenções, temos sim a possibilidade de desafiar algumas organizações, ou as organizações, ou o mercado, a novas, a abrirmos um bocadinho mais a mente e testarmos. Nós só vamos conseguir trazer soluções se nós testarmos teorias em, hum. ok, para um mercado moçambicano, o trabalho remoto ainda entrega o mesmo valor que ia entregar de forma presencial para algumas indústrias. É certo que esta não é uma linha reta, ou outras invenções. Então, o que eu gostava de deixar como mensagem é interessante a ideia de nós nos desafiarmos como empresas, nós desafiarmos como gestores, trazendo sim a componente da empatia. Queremos fazer dinheiro e isso é certo, mas gosto muito da ideia de Ok, nós podermos boa. entender, Estou. entender o. Conseguem me ouvir? Agora sim. Ok, não, mas eu estava mesmo a finalizar a dizer que solução, tanto que solução, não sei se existe, ou não sei se temos a resposta agora, mas temos que nos envolver. Este é um processo inclusivo, temos que sentar empresas, governos e todos os stakeholders relevantes para podermos nos desafiar a novas políticas, a novos procedimentos. Temos para a base governamental da lei de trabalho, sim, mas existem outras formas de nós podermos aplicar novas intervenções e podemos testar e validar e se calhar replicar para segmentos ou para indústrias similares. Então, é assim como eu havia de responder a esta pergunta. Muito obrigado. Obrigada. Entendemos que realmente esta é uma dificuldade, este é um processo inclusivo em que todos nós precisamos de assumir essa responsabilidade de promover mudança, não é? Elisa, a Kátia perguntou como é que preparamos a mulher para voltar para o serviço, como é que fazemos isso? E depois eu também estava aqui a pensar se tem a experiência de pais que vão à consulta com as suas esposas ou se acompanham neste processo de adoecimento versus saúde, na promoção de saúde para que de facto as mulheres possam retornar mais facilmente aos seus locais de trabalho e eles tomarem a posição de cuidadores, não iguais porque não amamentam, mas se calhar não é trazerem cá soluções mais positivas para a mulher. E depois, Érica, também queria ouvir de si que tipo de experiências nós podíamos ter ou soluções poderíamos ter para trazer mais um ambiente inclusivo para as organizações, para as indústrias e também contribuirmos melhor para que a mulher a mulher e todas as pessoas se sentissem bem nesse retorno de maternidade, da licença de maternidade. Elisa. Bom, Ana, eu acredito que uma das soluções é a humanização das organizações. Ser gentil com quem dá a vida, mais uma vez, né? Hum. É olhar para esse retorno da mulher não como alguém voltou e ela deve aguentar isso tudo, mas oferecer flexibilidade. Em termos de preparação, nós atualmente temos as organizações, temos o nosso Sistema Nacional de Saúde, tanto público como os sistemas privados, muito focado na saúde, no plano, no seguro de saúde biomédico. E essa parte da saúde mental fica do lado. Mas assim como é necessário quando a mulher está a gestar, ela não está literalmente doente, mas está num estado em que ela precisa de cuidados adicionais para fazer uma prevenção muito precoce de alguma intercorrência durante este período que pode despoletar no pós-parto e por aí diante. Então, ela também tem necessidade de fazer um pré-natal psicológico, onde ela vai mensalmente para um profissional de saúde mental fazer um rastreio, e isso é que vai prevenir esse despoletar de uma depressão pós-parto,
vai preparar ela melhor para essa transição identitária da gravidez para o pós-parto. Então, uma das soluções que eu ofereço é também se incentivar, se investir num pré-natal psicológico feito em conjunto com o pré-natal biomédico, que é o que não acontece atualmente. E em termos de preparação organizacional, é dentro das organizações também existir esse que a Tânia já mencionou aqui, em que a mulher pode ser acolhida. A mulher tem muitas oscilações no pós-parto, porque ali também tá a fazer uma regulação hormonal, os hormônios estão a voltar, então ela pode ter essas oscilações de humor, ter um espaço em que ela pode ser acolhida, ser ouvida, sem julgamentos, oferecer centros infantis ou creches, existir essa possibilidade de ter uma creche, um centro infantil perto do local de trabalho. Em termos de parceiro, bom, comentando o que o Alan começou, sim, existem países com licença de parto muito maiores para o homem. Acho que onde no Brasil também aprovaram a lei em que o homem vai passar a ter 30 dias de licença de parto, não de férias como tal. Isso vai introduzir-se gradualmente. Neste ano aqui vão passar a gozar 10 dias, no próximo 20, e em 2028 já os 30 dias já serão direitos do homem. E isso é muito gratificante porque a mulher é uma porta de entrada, mas nós, quando cuidamos da mulher, estamos a entrar para um sistema inteiro, em que envolve lá o parceiro, os filhos que já existem, a família no geral. Então, a mulher grávida é uma porta de entrada e há que se pensar como cuidar desse sistema todo, que termina, se calhar, na organização, num todo. Então, mulher é porta de entrada, por isso que eu gosto de trabalhar com mulheres, porque, como eu disse, eu estou a fazer uma prevenção precoce. Eu só tenho a mulher como um sintoma com porta de entrada. Através dela, eu consigo cuidar do marido, consigo cuidar da rede de apoio dela, dos outros familiares, e é sobre isso. É sobre olhar claramente que nós já nos focamos muito na mulher, porque ela é que passa a maior parte das transformações, não só em termos de saúde mental, mas física. Ela é que precisa recuperar-se depois do parto, mas essa recuperação precisa e muito do papel desses outros intervenientes que também devem ser tomados em conta. A Ana caiu? Não. Mas não consigo vê-la aqui. Não consigo ver a Ana aqui. Deve ter caído a linha dela. Talvez damos mais um minuto. Bom, eu acho que enquanto a Ana não volta, podíamos continuar. Eu achei muito interessante o que estava a dizer a Elisa em relação a o que mais pode ser feito. Eu Alô? sei Ah, que bom. que bem-vinda de Continuou, volta. que coisa boa, meu Deus. Continuou e eu, que bom. Continue, por favor. Eu banho-vos aí. Bem. Então, a Elisa teve a fazer menção do fato de existir o plano de saúde, mas que não se pensa ou não se tem muita atenção à questão do acompanhamento psicológico. Eu mesmo estou aqui, que eu achei que eu fosse um pouquinho informada, eu sempre pensei que se está em período de gestação ou mesmo antes, quando programa uma gestação, pode fazer uma visita a um psicólogo, mas não sabia, não tinha esta informação que existe um profissional de saúde que trata especificamente das mulheres gestantes. Bom, a nossa organização trabalha com unidades sanitárias, com pessoas que estão, profissionais de saúde nas unidades sanitárias, e sabia que existiam profissionais que acompanhavam, mas eu não tinha presente que era de fato algo importante. Então, importante não, que era necessário fazer. Achei que vai ao psicólogo, se entende que ir neste período, mas não tem que ir durante a gestação, ou não tem que fazer parte do plano de acompanhamento durante a gestação. Mas, então, se existe este privilégio, existe esse atendimento,
Entendo que nós, como organização, devemos incentivar o trabalhador, a trabalhadora, a passar por este acompanhamento de forma preventiva, como disse a Elisa. Nós, infelizmente, poucos, eu acredito, quero acreditar que pensam que só se vai ao psicólogo ou tem que ter acompanhamento psicólogo quando já temos problemas. Mas como teve a dizer a Elisa muito bem, antes, mas se são tratados de forma preventiva, podem não despoletar em situações ainda mais graves. Então, eu entendo que o nosso papel como gestores de recursos humanos, supervisores ou pessoas que trabalham com organizações, podíamos incentivar mais as trabalhadoras a terem este cuidado, a terem atenção, por exemplo, ao fato de não é fácil algumas situações que a mulher vive pós-parto, a questão da insegurança, a questão do cansaço, como fez-se menção aqui que eu não sei se vocês conhecem essa expressão, Shaila, dizer, por exemplo, que eu estou cansada, eu não quero ficar com o bebê agora. Não se pode dizer, mas é o que se está a sentir. Nós romantizamos muito a questão de ficar grávida, ficar à espera de bebê, ter o bebê, e não se pode falar, ou parece ser um pouco de ingratidão por parte da mãe ou da mulher que teve bebê, poder falar das questões do cansaço, da indisposição, de não querer, naquele momento, ficar com o bebê porque quer descansar. Então, eu acho que são aspectos que, se nós, como organização, tratarmos assim de trabalhador em trabalhadora de forma mais reservada, sem julgar, vão ajudar com certeza essa trabalhadora esteja de volta, o processo de reintegração seja melhor, seja rápido, e que ela se sinta à vontade a voltar a trabalhar, a contribuir o mais rápido possível. Tânia, ainda bem que é gestora de recursos humanos. O que tem que se compreender assim, em Não sei se isso é 500 bom ou mal, é do jeito que falou. Não, é maravilhoso. Vocês conseguem ouvir-me? Sim, Ouvimos, Ana. Ok, obrigada por eu caí e estou de volta, obrigada por terem continuado. Isso é fantástico, isso é sucesso completo. E estamos com pouco tempo, estamos com 6 minutos. Tânia, antes de nós sairmos, porque é muito importante nós falarmos do papel da mulher, porque é assim, dá a impressão que nós estamos a defender a mulher. Não é? A ideia é que, por que é que nós estamos a defender o papel da mulher na organização? Quais são os benefícios de ter esta diversidade? Não é? Por que é importante que a mulher, a par dos homens, não é? Estejam numa organização? Era só um pequeno trecho que eu gostaria de ouvir. O que é sobre a importância da diversidade? Aliás, isso é para todos. Érica está muito calada há muito tempo. Mostra aqui. Devo começar ou vai a Tânia primeiro? Tânia, pode começar a Tânia, por favor. A Tânia está... Sim, por favor. Bom, eu acho que perdi a Ana por alguns instantes aqui. Eu estava a perguntar sobre a importância, a relevância da mulher na organização, porque nós estamos a defender que se acolha ela depois do parto, não é? Que faça com que ela amadureça, que se readapte e que volte a produzir como produzia antes. A questão é trazer aqui a relevância da mulher na empresa. Ok, Ana, obrigada. Bom, um aspecto que eu acho que é importante fazer menção antes de ir para a questão que a Ana faz, é que é preciso, eu acho que nós temos essa consciência, mas eu acho que é preciso nós nos programarmos, é preciso nós, como mulheres, nós transmitirmos isso às mulheres que conhecemos, as que pretendem ter bebês, as profissionais com quem trabalhamos, que temos que ter presente que, infelizmente, por natureza, nós já
vamos com alguma desvantagem neste puzzle, neste jogo. Porque se eu, por exemplo, a Tânia e o Alan terminam a formação no mesmo período, somos integrados no mercado de trabalho e no primeiro ano, no segundo, eu depois engravido, tenho que ter bebê. O Alan está ali, começamos a trabalhar na mesma altura, estivemos expostos às mesmas formações, às mesmas oportunidades, só que no período em que eu vou de licença, o Alan continua na formação, continua a progredir. E sim, porque faz parte do meu ciclo de vida, eu vou ter bebê, vou ter esta pequena interrupção, ou vou reduzir o ritmo. Eu tenho que ter consciência que quando eu volto, quando eu sentir que já estou melhor, assim, no meu tempo, gradualmente, que eu tenho que correr um pouco mais em comparação ao Alan, senão daqui a 5 anos eu já nem consigo recordar-me que eu comecei com o Alan. Infelizmente, é o que acontece no mercado de trabalho. É o que acontece no ciclo normal de uma menina, de um rapaz que terminam a escola e depois são inseridos no mercado de trabalho. Então, se a trabalhadora está à espera que a organização a receba de forma diferente, a receba tendo em consideração o fato de já ser mãe, ou ser mãe mais uma vez, estar um período de recuperação, e que está à espera que a organização a receba, não esperando dela que seja a mesma e que tenha políticas e que sejam implementadas as políticas de inclusão, de reintegração, de volta ao trabalho de forma gradual, de eu ter um espaço, um acolhimento, um espaço específico em que eu possa falar das minhas preocupações, da flexibilidade do horário. É, por outro lado, importante que esta trabalhadora, esta mulher também dê um pouco mais de si por saber que estou nessa situação. Não consigo agora, mas na medida do possível, na minha capacidade, eu tenho que pensar em formas de trabalhar bem, de forma inteligente e rápido, não sei como digo isto, que eu tenho que aproveitar o fato de estar a voltar, ter essa flexibilidade, não para ficar mais tempo não sei, no TikTok, no Facebook, no Instagram, enfim, mas para formar-me, para atualizar-me, para saber que informações eu posso, enquanto estou assim, não sei, a descansar, ou depois de ter dado de mamar o bebê, o que informações eu posso fazer online, que é para eu não ficar muito para trás e sentir-me eu relevante no ambiente de trabalho. Estou a usar duas máquinas, deixem-me desligar isto. Mas pronto, estão a ouvir-me? Já acabou o nosso tempo, são 20 horas e é incrível como há muita coisa ainda para falar. Érica, gostaria de ouvi-la. Ah, uma coisa que tenha ficado para trás, eu fiz-lhe uma pergunta, mas em jeito de consideração, o que é que gostaria de deixar ficar aqui? Primeiro dizer que só o facto de estarmos a ter esta conversa já é muito, é muito bom, e acredito que cada pessoa que esteve aqui a contribuir, ou mesmo ouviu a nossa conversa, também pode levar esta mensagem a cada organização onde nós trabalhamos. Olhando de um modo geral, consigo ver um pouco de luz em termos de inclusividade. Em muitas empresas já vejo mulheres ascenderem a cargos que antes não iríamos ver uma mulher ali a nos representar. E reconheço que ainda há espaço para melhorias. Há muitas coisas que estão no papel, mas ainda não estão de forma explícita nas políticas das empresas. Uma delas sendo a questão da flexibilidade, dos horários, os recursos que estão disponíveis para as mulheres. Falamos aqui de psicólogos, falamos também de não ter recursos para ela fazer o uso do tempo, que ela pode ficar uma hora, pode ficar a amamentar.
Então, há ainda muito espaço para nós desenvolvermos esses recursos, há mais espaço ainda para incluir a mulher, para que ela não se sinta para trás só porque tem que passar pela maternidade. E não deve ser um castigo, nem deve ser algo que, quando notamos de forma negativa, é algo que todas as mulheres vão passar, ou a maioria das mulheres vão passar, e não abrange só a mulher, também abrange a sua família. Então, são coisas que ainda temos que considerar bastante e temos que fazer um esforço para fazer a mensagem chegar à liderança e capacitar os nossos líderes também para que eles tenham melhores abordagens quando tem uma mulher nas suas equipes. Muito bem. E o que é que leva aqui deste programa de hoje? Este café? Deste café, levei muitos ensinamentos. Ah, diria que aprendi bastante com cada profissional que está ou teve uma intervenção, e também vou fazer chegar essa mensagem no espaço de mulher. Na minha organização em particular, temos um espaço de mulheres onde nós discutimos aquilo que são as nossas dificuldades. Então, são coisas que podemos abordar e fazer chegar aos ouvidos certos para depois se implementar. Muito obrigada. Alan, em jeito de consideração final, o que é que quer deixar e também o que é que leva daqui, o que é que deste café? Ahm, Antes de mais, pronto, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Eh, Para mim foi um momento de muita reflexão, porque comecei a ver, pronto, o Moçambique de hoje e a comparar alguns cenários e gostei muito da intervenção que a Tânia fez em relação à questão da planificação. É muito importante. Nós vemos em alguns países desenvolvidos hoje que as mulheres vão tendo filhos mais tarde. Então, eu acredito que acabaram passando por este processo de transformação. Então, Hum, temas como estes, sim, são temas de transformação social também. Então, nós hum, ajustando aos poucos e levo também a ideia de que sim, nós temos hoje algo na mão que é um desafio e que temos sim a oportunidade de nos desafiarmos como líderes, como gestores, como organizações e vamos aplicar estratégias. São diferentes indústrias, são diferentes cenários, mas uh, possivelmente conseguimos desenvolver estratégias e aplicar estratégias de prevenção, de planificação e etc., que pode encaixar em diversas indústrias, se calhar escalar e replicar. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez pelo espaço. Também aprendi bastante, tirei muitas notas aqui e vou discutir com a minha equipa na Uruma Connect e acho que vamos poder associar, vamos poder recomendar aqui algumas intervenções aos clientes. muito bom, obrigada, obrigada. Elisa, o que é que leva daqui e o que é que quer deixar? Bom, na verdade foi muito gratificante estar a ouvir a perspectiva de diferentes áreas. Vi aqui uma perspectiva médica, de recursos humanos e de uma indústria de construção, e gostei que todos esses estão interessados realmente naquilo que é a saúde dessa mulher. É ponto de partida, né? Na verdade, é a saúde da família, da sociedade no geral, e claramente ficou-se muito por dizer. Eu, quando vi o programa, eu disse 2 horas e meia, é para falarmos o quê? Mas agora É. percebi que ainda ficou muito por se falar. E obrigada, Ana, pelo convite, obrigada ao painel pelas ricas partilhas que nós tivemos aqui. E espero realmente que possamos transmitir essa mensagem para as outras pessoas, porque uma das coisas que eu ia dizer que é um fator de proteção é a Ana promover cafés a falar de saúde mental da mulher, assim chega nas mulheres e elas podem despertar. E obrigada. Hum, muito obrigada. Tânia, as suas considerações. Bom, também quero muito agradecer por estar aqui. Foi um tempo de muita qualidade, intervenções belíssimas. Eu acredito que
todos nós, de alguma forma, vamos pensar um pouco mais a fundo em relação a este tema, em como é que nós podemos contribuir para que a mulher possa, ao mesmo tempo que desenvolve sua carreira profissional, ser mãe, porque é como disse a Elisa, mãe, se cuidamos da mulher, cuidamos da mãe, cuidamos do filho, cuidamos da família toda. Então, se nós temos uma família toda ordenada, funcional, bem cuidada, temos uma sociedade melhor, com certeza. Então, nós como organizações, como disse, que a experiência que tenho é que muitas têm políticas, algumas políticas muito boas, mas algumas políticas não refletem as necessidades reais das mulheres, não refletem o que de fato elas precisam, e se refletem, a aplicabilidade não vai de encontro ao que de fato se vê. Então, muito obrigada por estar aqui, gostei muito de estar aqui e espero que da próxima vez possamos falar, como disse a colega, de saúde mental da mulher, que eu acho que é fundamental. Muito obrigada. Da minha parte, eu agradeço. Uma das grandes lições que eu tive hoje foi que quando eu deixar de fazer o café vai continuar a existir para além de mim, e isso para mim já é um sucesso. Não é porque realmente apanhei um susto, mas fiquei muito feliz de voltar e afinal o café continuou independente de mim. Isso para mim é um sucesso. Eu quero agradecer a todos vocês. Podem abrir as câmeras, por favor. Quero agradecer a todos vocês por terem estado aqui, por terem oferecido o vosso tempo. Hoje, este 8 de março, não é? É sobre dar. Tudo o que nós damos, damos com o coração. Então, e vocês deram o vosso tempo, deram a vossa expertise, e isto é gratidão, gratidão mesmo. Não tem como a gente agradecer, para além de dizer muito obrigada. Obrigada, Kátia, pela sua participação, não é? Vou lhe chamar para vir aqui falar e para responder as questões, talvez. Com Muito certeza. prazer. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui, que participaram e que nos acompanharam. Ah, um feliz dia 8 de março. Lembrem-se que o dia 8 de março não é só, é um dia assim, mas os problemas e os desafios das mulheres e dos homens, da família, da sociedade não terminam num só dia. É só para nos lembrarmos, mas para fazermos mais por todos nós, porque como disse o Alan e vocês todos disseram, somos todos, temos que estar juntos, tem que ser inclusivo para a gente ter uma sociedade inclusiva e feliz. Boa noite, obrigada e bom descanso a todos. Até logo.